santidade de Deus, ela produz em nós humildade. Ela nos tornará humildes. A partir do momento que eu começo a conhecer Deus, na sua intimidade, na sua santidade, é inevitável que eu passe a experimentar um aspecto de santidade na minha vida. Por quê? Exatamente porque a vida que nós encontramos em Deus, lembra da santidade majestosa de Deus, que é apresentada para nós nas Escrituras, e é melhor revelada pelo próprio Senhor Jesus, entra em conflito direto com a vida que nós temos, a vida que nós experimentamos, segundo os nossos próprios conceitos, os nossos próprios princípios, a nossa própria maneira de resolver as coisas. Este fato aqui é interessante, porque não é a primeira vez que Pedro tem um encontro com Jesus numa pescaria. Lembra que quando Jesus chamou Pedro para ser um discípulo dele, lá em Lucas capítulo 5, Pedro também estava pescando. Jesus tinha chegado na mesma circunstância pela manhã e disse: olha, vocês têm peixe aí, pegaram alguma coisa? E eles disseram assim: olha, nós não pegamos nada, passamos a noite inteira e não tem nada aqui que a gente possa oferecer, porque nós não pegamos nada. Então Jesus falou assim: olha, joga a rede do outro lado do barco. E aí Pedro diz: sobre a tua palavra, ou seja, sobre a tua opinião que o Senhor está falando aí, eu vou lançar a rede. E aí ele lançou a rede. E naquela ocasião, assim como aqui em João, ele lançou a rede e aquela rede veio cheia de peixes. E então Pedro foi humilhado naquela praia, na primeira vez, e foi humilhado agora de novo. Foi humilhado pela majestade de Deus, pela majestade de Cristo. Pedro era o pescador, Jesus não, Jesus era carpinteiro. Aliás, o termo, só para vocês entenderem, o termo carpinteiro e pedreiro na Galileia, naquela época, era o mesmo. Hoje nós temos essa distinção, né? Pedreiro é aquele que constrói casa de alvenaria, e carpinteiro é aquele que mexe com madeira. Lá no interior, onde eu fui criado, lá em Rondônia, carpinteiro é o que faz casa de madeira, e pedreiro é o que faz casa de alvenaria, e o marceneiro é o que faz móveis de madeira. Então nós já temos essas três classes, né? Mas isso daí lá na Galileia era tudo uma coisa só, tá? Então possivelmente, como as casas eram feitas muito mais de pedra do que de madeira, ele era muito mais pedreiro do nosso ponto de vista do que carpinteiro ou marceneiro, tá? Então, mas de longe não era um especialista em pesca. Provavelmente talvez tenha ido algum dia pescar com alguns pescadores, mas não era um especialista em pesca. E ele estava ali diante de homens que eram experimentados no mar, de homens que viviam da pesca, e ele simplesmente chega para esses homens e eles parecem uns patetas perante ele. Passaram a noite inteira, não conseguiram pegar nada. O fato de Jesus falar para jogar a rede do outro lado do barco significa o seguinte: olha, estava aí o tempo inteiro debaixo do nariz de vocês, vocês não perceberam, tá? Então isso foi humilhante. O primeiro ponto que eu quero ressaltar é isso. Quando nós começamos a estudar a santidade de Deus, nós estudamos que a santidade de Deus, ela tem dois aspectos. O primeiro é a santidade majestosa de Deus, que tem a ver com a sua essência, a sua natureza. Ele é majestosamente distinto de nós, porque ele é eterno, porque ele é infinito, porque ele é onipotente, porque ele é onisciente, ele é onipresente. Ele é tudo o que nós não somos, e nós somos tudo o que ele não é. Então, majestosamente, Deus está completamente separado de nós. Mas eu devo lembrar que a Bíblia diz que, apesar dele ser tão distante de nós, ele se inclina do seu trono para ver o que se passa conosco. Ele sente compaixão de nós. Mas, essencialmente, ele é santo. A palavra santo significa separado. E, essencialmente, Deus é tão separado, tão distinto de nós, que é impossível que eu me pareça com ele. Por outro lado, a santidade de Deus também é vista como uma santidade moral. Ou seja, os princípios, os aspectos do comportamento de Deus também são separados, são distintos do nosso. E a não ser que Deus restaure na nossa vida a sua imagem e semelhança, todas as nossas atitudes e toda a nossa natureza será avessa à natureza de Cristo e à natureza do Pai. Quando Jesus chega nesta praia, ele demonstra a sua santidade sobre vários aspectos. A primeira dela é sobre o aspecto da sua majestade.
Quando ele diz para Pedro e para aqueles que estavam com ele no barco: Pedro, o peixe está do outro lado do barco. Ele não tinha como saber, não tinha um mapa. Hoje em dia tem um radar lá que detecta, né? Você vê, tem um programa do Discovery lá que eu acho interessante, que chama pesca mortal. Eles vão pescar siris, caranguejos gigantes lá no mar de Beringer, o mar mais perigoso do mundo. Mas eles não vão buscar caranguejos em qualquer lugar. Eles têm um sonar que eles identificam onde estão a maior concentração desses caranguejos. Jesus não tinha isso. Jesus não tinha nada que desse para ele uma vantagem em relação a Pedro e aqueles que estavam com ele, exceto o fato dele ser o Criador de todas as coisas, exceto o fato dele ser onisciente, ele sabe de todas as coisas, ele não precisa de um sonar para saber onde os peixes estão, exceto o fato dele ser onipotente, os peixes podiam estar em qualquer lugar, mas o simples fato dele falar, está do lado direito, os peixes iam estar todos ali. Então, o que aconteceu ali? Pedro teve, o primeiro encontro de Pedro foi com os atributos de Deus que o tornam distintos dos homens. Então, quando Pedro, um pecador experiente, ouve a palavra de um homem que não tem nada de experiência em pesca, mas é o Filho de Deus, e diz para ele: Pedro, os peixes estão do outro lado. Ele joga a rede, e a rede se enche de Pedro. Naquela hora, Pedro teve um testemunho da própria natureza, da própria criação, que ele estava diante do Filho de Deus. Eu estou aqui entendendo que Pedro era o melhor pescador do mar da Galileia ou daquele lago. Do de Tiberíades, especialmente aqui. Eu estou entendendo que Pedro era o melhor. E Pedro, na cabeça, fez a seguinte conclusão: se esse homem pode dizer lá do lado de fora aonde estão os peixes aqui dentro, então ele não pode ser qualquer pessoa. E aí Pedro sai humilhado, por causa do vexame de não ter conseguido peixe a noite inteira, e um homem que estava lá no chão diz para ele onde estava, e este homem diz para ele: Pedro, me segue. Pedro faz o quê? Na hora, Pedro larga tudo. Porque a santidade, ou seja, a distinção daquele homem de todos os demais que ele conhecia, era suficientemente grande para Pedro desejar segui-lo, para Pedro diminuir a sua vontade diante dele, para Pedro abrir mão dos seus sonhos pelos sonhos daquele Senhor que tinha se apresentado a ele. Então, o que nós encontramos aqui é este retrato de que a santidade de Deus, ou seja, tudo aquilo que torna Deus distinto de mim, é suficientemente grande para me humilhar e para me fazer desejar ser igual a Ele. Quando eu era pequeno, eu assistia um seriado passar na TV, chamado Carga Pesada. Não sei se vocês assistiram isso. Era o único seriado que passava na TV. E eu gostava do Bino. Quem lembra do Bino? Bino, quem interpretava o Bino era o Antônio Fagundes. Gostava do Bino. Achava o Bino massa, porque o Bino era o atirado. O Bino, o comportamento, a personalidade do Bino batia com a minha. E eu, moleque, adivinha que eu falava para meu pai que eu queria ser quando eu crescesse? Caminhoneiro. Um dos primeiros seriados que o Caleb começou a assistir na televisão era um seriado, na minha época chamava O Poderoso Johnson. Não sei se vocês lembram disso. Era um mordomo que vivia na casa do presidente, mas só aparecia a perna e o sapato do presidente. Nunca mostrava o presidente americano. Aí tem um seriado novo que tem um outro nome, mas é a mesma coisa, vive lá na casa do presidente. Primeira vez que eu perguntei para ele, acho que ele tinha uns 6 anos, eu falei: filho, o que você quer ser quando você crescer? Eu quero ser o presidente dos Estados Unidos da América. Nós somos atraídos por aquilo que nos parece grande. Tá? É esse o princípio aqui. Nós nos submetemos àquilo que parece maior do que nós. O que os índios adoram lá na selva? Eles adoram os elementos da natureza que são maiores que eles. E naturalmente, eles adoram o sol, como sendo o astro maior que eles encontram e veem como sendo a coisa mais poderosa do universo. Isso é natural, porque a santidade, o poder, aquilo que distingue as coisas de nós, que as torna maior que nós, automaticamente elas nos atraem. Pedro estava ali no Mar da Galileia, ele não tinha seriado na TV, ele não tinha nada que ele pudesse atraí-lo,
ele conhecia o judaísmo, mas o judaísmo estava sufocado, encharcado de hipócritas, de mentirosos, de gente que Pedro provavelmente sentia nojo, e de repente aparece um que, por sua glória, atraiu Pedro naturalmente a ele. Humilhou Pedro e atraiu Pedro a ele. A santidade de Deus, a santidade majestosa de Deus e a santidade moral de Deus nos humilha e nos atrai a ele. Por isso que quando nós encontramos dentro das religiões, por exemplo hoje, a iniciativa de tornar Deus um Deus menor, tornar Deus o cara lá de cima, tornar Deus, nosso amigão, é não sei o que, você tem pessoas que não admiram a Deus, que não buscam a Deus, e que vêm na igreja quase que para prestar um favor para Deus. Porque quanto mais você diminui Deus, quanto mais você torna Deus igual aos homens, você torna Deus menos santo, no ponto de vista dos homens, e menos atrativo. Por que igrejas que têm padrões rígidos de comportamento, são igrejas que naturalmente estão lotadas e cheias de pessoas? Porque quanto mais elevado você torna os padrões de Deus para os homens, mais desejável Deus fica. Agora, eu não vou pregar uma mentira para as pessoas, para deixar Deus ser o que Ele é. Deus é o que Ele é naturalmente. As pessoas têm que conhecê-lo como Ele é. A Bíblia diz que Deus é santo e nós devemos ser santos. Mas a Bíblia não diz que eu devo sair por aí pregando que você não pode usar, as mulheres não podem usar calça, não pode cortar o cabelo, não pode usar brinco, o homem não pode ter barba. Porque a Bíblia não diz para fazer isso. Mas a Bíblia me diz para ensinar que Deus é santo. E santo Ele vai fazer com que o seu povo seja. Isso não é uma opção, isso é uma ordem dele. Agora, quais os aspectos que são importantes nessa vida de santidade? O primeiro deles é a humilhação. O primeiro deles é esse. O primeiro passo numa vida de santificação é eu reconhecer a majestade de Deus e me humilhar, baixar minha cabeça diante dele. Foi o que Pedro fez. Pedro falou assim, diante desse daí, nem pescador, nem qualquer outra coisa. E Jesus disse para ele, Pedro, vem cá, eu vou fazer você pescador de homens. E aí Pedro vai e tem uma caminhada lá, 3 anos com Jesus, e Pedro já estava se achando o máximo. Soldado vinha pegar Jesus, Pedro arrancava da espada, corta a orelha. Jesus disse, olha, eu vou ser morto, vou ser crucificado. De jeito nenhum, só por cima do meu cadáver. Aí Jesus disse, sai para lá, Satanás. Então Pedro já estava todo ousado, todo cheio de si. O que Pedro estava precisando de novo? Pedro estava precisando de novo ter um encontro com ele mesmo. E então quando Jesus é preso, Pedro volta a ter aquela mesma sensação da praia. Porque com toda aquela força dele, Jesus tinha dito para ele assim, Pedro, cuidado Pedro, Satanás vai te colocar na peneira. Ele vai te peneirar. Ele diz, essa noite mesmo, você vai me negar. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E acontece. E tem um texto que João coloca, que é muito interessante. João diz assim, e depois que Pedro negou pela 3ª vez, Jesus olhou dentro dos olhos de Pedro e o contemplou. Você imaginou o que esse olhar significava? Esse olhar significava, Pedro, está vendo quem que você é, Pedro? É isso que você é. E depois lá na praia, imagine Pedro envergonhado. Porque às vezes, eu ouço algumas pessoas falando assim, Judas se suicidou, e tinha que se suicidar mesmo. Imagine trair o Filho de Deus. Pedro também traiu. A diferença entre Pedro e Judas é que Pedro teve a oportunidade de se reconciliar. Ele buscou a reconciliação com Cristo. Aliás, Cristo o buscou e promoveu a reconciliação com eles. No caso de Judas, não. Judas foi tentar se confessar para Caifás, e Caifás jogou um monte de moeda para ele e falou assim, suma daqui. E aí Judas poderia ir para a cruz, procurar Jesus. Dava tempo dele fazer isso. Mas ele não foi. Imagine se Jesus perdoou um ladrão na cruz, estava ao lado dele, que ele não tinha tido contato com aquele homem antes, não perdoaria Judas, que andou com ele 3 anos. Mas Judas cometeu o pior e o mais terrível erro de todos, que é o erro de procurar socorro no lugar errado. E ele não buscou em Cristo, ele não se arrependeu, ele não foi se quedar aos pés de Jesus. Mas no caso de Pedro, Jesus deu essa oportunidade, porque Pedro também fugiu. Pedro não foi se matar, mas ele deu linha também, ele saiu. Quando ele ficou sabendo que Jesus tinha ressuscitado, ele deu logo um jeito de tirar o time de campo. Porque ele falou assim, eu traí Jesus.
Aí ele voltou a pescar. Junto com ele foram mais 6 discípulos. E de novo aquele vexame, né? Uma noite na praia, acho que Pedro ainda estava lá falando, gente, olha, 3 anos eu perdi a prática do negócio, mas pela manhã, de longe, aquela imagem lá na areia, eu imagino que deve ter passado um filme na cabeça de Pedro, e Pedro deve ter lembrado que há 3 anos atrás aquele fato aconteceu. E os outros que estavam no barco já perceberam logo, quando ouviram a voz, viu, vocês têm peixe aí? Pelo tom da voz, eles já sabiam que é o Senhor. E aí, Pedro respondeu, não tem nada. Passamos a noite inteira aqui, não conseguimos nada. Aí Jesus fala, joga a rede para o outro lado. Nossa, eu imagino que essas palavras, elas entraram rasgando o coração de Pedro. Aí Pedro joga, e o que acontece? Peixe grande, só peixe grande. Pedro já tinha tirado até a roupa, porque o desespero dele para tentar pegar alguma coisa era tão grande, que ele já estava nadando, e longe, e nada. Aí Pedro pula na água, puxa a rede, os outros vieram para a praia de barquinho. Aí Pedro veio nadando, não era curta a distância não, mas ele veio nadando. E quando eles chegam na praia, Jesus nem precisava dos peixes dele. Jesus já tinha lá brasa, já tinha fogo, já tinha peixe, já tinha pão. E aí ninguém nem perguntava quem era, porque não precisava perguntar, estava na cara quem era. Só que os amigos de Jó ali deram linha, foi todo mundo saindo de fininho, e quem ficou lá? Só Pedro e João. Pedro ficou por quê? Pelo mesmo motivo que ele seguiu Jesus lá na primeira. A santidade, a grandiosidade de Cristo nos humilha. Se na primeira vez Pedro foi humilhado pelo fato de ele ser um pescador experiente e não achar peixe, Jesus chegar na praia e falar, o peixe está do outro lado, e ele pegar o peixe, agora ele estava sendo humilhado por muitos outros motivos. Ele estava sendo humilhado por isso. Ele estava sendo humilhado pelo fato de Cristo ir atrás dele quando ele negou Jesus. Jesus podia ter ido embora, vou pegar outro. Mas voltou ali porque queria Pedro. Imagine que agora Pedro estava conhecendo a santidade moral de Deus. Ele conheceu a santidade majestosa na primeira pescaria. Agora ele estava conhecendo a santidade moral. Porque saber que Jesus fazia aparecer peixe onde ele quisesse, Pedro já sabia disso. Até para pagar imposto, Pedro foi pegar um peixinho lá no rio, no lago, com uma moeda dentro. Agora, o que Pedro ainda não tinha experimentado era a santidade moral. Jesus diz, Pedro, com as atitudes de Jesus diz para Pedro, Pedro, o meu jeito de amar é muito superior ao seu. O meu perdão é muito superior ao que você imagina que eu posso dar. A minha misericórdia é muito maior do que você imagina. A minha bondade é muito maior do que a sua bondade. É isso que Jesus estava mostrando para ele. E aqui, este foi o grande milagre da vida de Pedro. Mas a coisa não termina aí. Jesus senta ali e começam a comer o peixe. Eu imagino com silêncio, aquele silêncio sepulcral, ninguém falava nada. E de repente Jesus olha para Pedro, Pedro, quero saber uma coisa, bro. Você me ama, Pedro? E eu sempre conto esse fato para vocês, porque para mim é muito marcante isso. Jesus usa, no grego tem 3 palavras para amor, né? E aliás tem uma quarta que é uma palavra hebraica. Mas o grego especialmente tem eros, que é o amor homem e mulher, é o amor físico. Tem o amor filéu, que é o amor de amigo, amor de irmão, amor familiar. E tem o amor ágape, que é o amor de Deus, que é um amor sem interesses, é um amor sacrificial, é um amor que não pode ser medido. E aí Jesus faz uma pergunta para Pedro, usando a palavra ágape, que é o amor de Deus, é um amor sem medida, é um amor. Jesus diz para Pedro, Pedro, você me ama. E aí Pedro, na sua vergonha, ele responde para o Senhor, Senhor, tu sabes que eu te amo. Só que na nossa linguagem não dá para perceber isso. Mas na língua grega, Pedro usa o amor filéu, ou seja, ele põe um amor menor. Ele está dizendo, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo como amigo. O que Pedro está dizendo? Ele Senhor, eu te amo, mas não te amo na mesma proporção que o Senhor me ama. Porque ele sabia que ele tinha feito alguns dias atrás. Ele disse, Senhor, eu te amo. Tu sabes que eu te amo. Aí Jesus passou um tempinho, olhou para Pedro, Pedro, você me ama de novo, usou o amor ágape. E Pedro de novo respondeu, tu sabes que eu te amo. E usou a palavra filéu. De novo um amor menor. E aí Jesus faz a terceira pergunta que Pedro não responde, Pedro apenas diz, Senhor sabe.
Jesus mudou, Jesus diminuiu o nível então. Jesus pegou e falou: tá bom, Pedro, você me ama com amor filéu, que é a palavra que ele usa na terceira parte. Jesus está dizendo para Pedro o seguinte: Pedro, é verdade então que você me ama do jeito que você está falando que você me ama? E eu acho que isso daí, imagine que lição que Jesus estava ensinando para Pedro. Jesus estava ensinando para Pedro: Pedro, será que você me ama do jeito que você acha que você me ama? E aí Pedro responde: Senhor, não vou responder mais nada. Não tinha mais para onde Pedro descer. E ele diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas. E aí Jesus disse: então Pedro, eu quero que você me segue. Em outras palavras, Jesus disse: agora Pedro, agora você está no seu verdadeiro patamar. E eu quero pessoas me seguindo, pessoas que estejam conscientes do que elas são. Nós não estamos aqui para servir a Deus porque nós somos melhores, porque nós somos bons, porque Deus nos chamou para amá-lo e nós o amamos de uma maneira intensa. Deus quer apenas que você acredite no amor dele, com o amor que você consegue sentir. Por quê? Porque a santidade de Deus, ela deve em primeiro lugar nos humilhar. E tanto na primeira pescaria quanto na segunda pescaria, o encontro de Pedro com Jesus fez com ele foi humilhá-lo. Humilhá-lo. Santidade para nós, esse atributo de Deus, santidade, ele deve ser apreendido e entendido por nós como um aspecto que deve gerar humildade na nossa vida. Se a sua busca por santificação não estiver tornando você uma pessoa humilde, e sim uma pessoa prepotente, você não está dentro de um processo de santificação. Você não está. E eu conheço muita gente aí, achando que é santo. E eu me desculpe, a primeira coisa que acontece com uma pessoa, quando ela está buscando a santificação, é que ela descobre que ela não é. E que ela não pode ser. A não ser que Deus interfira na vida dela, e a não ser que Deus conclua essa obra no último dia. O que nós vamos experimentar aqui a nossa vida inteira é um processo de humilhação diante de Deus. Vamos lembrar do exemplo de Paulo. Eu gosto sempre de voltar, porque o exemplo de Paulo, ele é um desenho completo desse processo. Paulo diz lá em 1 Coríntios: conheço um homem que na carne ou fora da carne não sei, no corpo ou fora do corpo não sei, subiu ao terceiro céu, viu coisas que não são nem lícitas que ele diga, que ele fale, e por causa da grandeza da revelação que ele recebeu, Deus lhe pôs um espinho na carne para humilhá-lo, para esbofeteá-lo, para envergonhá-lo, a fim de que ele não se ensoberbecesse. Aí Paulo diz: por causa disso eu orei ao Senhor 3 vezes, ao que o Senhor me respondeu: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Santificação deve me levar a reconhecimento de pecado e deve me levar à humilhação. É por isso que santificação é importante na minha vida, e é um processo que é desencadeado primeiramente por Deus no meu coração, e Deus me desafia a investir nisso. Mas o investimento numa vida de santidade é um investimento numa vida humilde, uma vida de humilhação diante de Deus. Não existe processo bem sucedido de santificação que não comece com um reconhecimento da santidade de Deus e um reconhecimento das minhas impurezas, dos meus pecados. Deixa eu ler algo para vocês aqui. O reconhecimento da santidade do Senhor causou em Pedro um senso de diminuição do seu eu. Somente quando contemplo o santo de Deus naquele momento, é que Pedro sentiu o seu próprio tamanho. Ele se viu como ele era, pequeno, e além disso, pecador. O que aconteceu com Pedro já havia acontecido com Isaías, quando teve a visão da santidade de Deus. Lembra Isaías capítulo 6? Isaías diz assim: no ano da morte do rei Uzias, estava eu pelo palácio, e então eu vi o Senhor, assentado num alto e sublime trono. Querubins voavam diante dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 voavam, com 2 cobriam os rostos, com o rosto, e com 2 cobriam os pés. E então disse:
ai de mim, porque sou um homem impuro e habito num povo de impuros lábios, e eu vi o Senhor. Contemplar a santidade de Deus nos faz ver quem de fato nós somos, pequenos e pecadores. Ali ele se tornou humilde e reconhecido da sua própria miséria. Com Pedro não poderia ter sido diferente. Esta é a sensação de todos os humanos, quando se veem possuídos da grandeza de Deus e contemplam o Senhor, seja através das Escrituras, seja através de uma visão como esses homens tiveram. O fato é que ver Deus nos torna humildes. Então, eu gostaria de encerrar com essa palavra nesta manhã. Por quê? Porque nós damos pouca atenção a esse aspecto da santificação. Quando a gente pensa em santificação, todo mundo já pensa logo no quê? Pensa em deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, em fazer isso e fazer aquilo outro. E às vezes nós queremos saltar um degrau, nós queremos pular etapas. E nosso processo, esse desenvolvimento da nossa santificação, ele acaba sendo um processo falho. Por quê? Porque eu vou acabar me tornando uma pessoa arrogante e prepotente daí um pouquinho. O processo todo começa com o quê? Com o reconhecimento de quem eu sou. Eu sou pequeno, e sou miserável, e sou um pecador. E eu quero Deus. A santidade de Deus me atrai, porque ela mostra a grandeza dele e me mostra um alvo, um objetivo, uma meta para a minha vida. Por isso Paulo vai dizer lá na frente, com todo esse processo em que ele tem o espinho na carne, que Deus responde, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele disse, olha, quando eu estou fraco é que estou forte, quando eu estou forte eu estou fraco. Mas lá na frente ele vai dizer, sejam meus imitadores como eu também sou de Cristo. Qual que era a grande meta de Paulo? A meta de Paulo era aquele alvo que ele recebeu na sua visão, era Cristo. E ele começou do lugar certo. Ele viu o que ele de fato era. E então ele começou a caminhar em busca de Cristo. Eu não desenvolvo um processo e não estou dentro do desenvolvimento de um processo de santificação sadio, sem que primeiro eu comece pelo primeiro degrau. E o primeiro degrau é humilhação. Por isso que muitas vezes Deus vai fazer você dar uma bela de uma tropeçada, bater a cabeça lá no chão, para quê? Para você contemplar quem você é. Você vê quem de fato você é. Porque senão não adianta. Porque senão nós vamos ser cegos guiando cegos. Porque senão nós vamos achar que estamos fazendo algo muito bacana e no fundo nós estaremos sendo hipócritas. O problema da hipocrisia dos fariseus naqueles dias era exatamente esse. Eles não percebiam que de fato eles eram. E eles começaram a se sentir super crentes. E hoje em dia nós vivemos com o mesmo aspecto. Nós vivemos aspectos em que nós nos deparamos constantemente com super crentes. Vou dar um exemplo aqui encerrando. Esse exemplo é um jeito curto, objetivo e rápido de eu dar um alerta para vocês e ao mesmo tempo eu desafiá-los a ser um pouquinho mais perspicazes no cuidado com a sua vida de santificação. O exemplo que eu vou dar é o seguinte: nós estamos na última semana de reunião de oração e as pessoas que mais aparentam, mais têm aparência de santidade, infelizmente são as pessoas que menos apareceram aqui para orar. Percebe qual é o problema? Quem busca a Deus? Quem sabe que precisa de Deus? Quem busca a Deus? Quem está humilhado pela grandeza de Deus. Quem busca a Deus? Quem sabe que é pequeno, que é miserável e que é pecador. Ache-se forte, ache-se bom, ache-se capaz. Sabe qual é a última coisa que você vai fazer na sua vida como cristão? Orar. Orar. Mas eu quero desafiá-los a serem fracos. Quero desafiá-los a serem pequenos. Quero desafiá-los a serem humildes. Quero desafiá-los a reconhecer a sua miséria. Se vocês fizerem isso, eu tenho certeza que uma urgência muito grande se dará no que diz respeito à vida de oração e à vida devocional de cada um de nós. Amém?